E o tema de hoje é amor. Uma mulher que ama, um coração que ama. E aqui vamos falar especificamente de amar ao marido. Amor ao casamento. E aqui hoje, então, como eu já disse pra vocês, vai falar especificamente do coração da esposa para com o marido. Não fala de filhos aqui, não fala de amor próprio, né? Fala, mas não fala. Não é diretamente para isso, mas é pra... indiretamente acaba falando, né? Acaba da família, porque se eu cuido do meu casamento, eu cuido de tudo. E a autora começa aqui com uma frase. A primeira coisa que as mulheres casadas devem aprender e praticar é amar o seu marido. E o quanto isso é forte para os dias de hoje. Isso era só o que me faltava, né? Num momento que nós estamos muito forte num levantar de bandeira de amor próprio, a gente pensa, não, primeiro é eu. Só que a gente tem que entender que nesse eu, falando de mulheres casadas aqui, né? De famílias, tem a minha família junto comigo, né? Claro que eu preciso estar bem, mas se eu não cuidar do meu casamento, se eu não cuidar dos meus filhos, se eu não cuidar do meu coração, de nada vai adiantar. Então, a primeira coisa que as mulheres casadas devem aprender e praticar é amar o seu marido. Mas como que eu faço isso, Nath? Pondo em prática. Tendo primeiro a consciência de que eu preciso, que esse sim está lá escrito dentro da Bíblia, né? Porque essa semana não. Eu tô lá na semana das lives da noite, né? Essas lives das quartas-feiras a gente tá falando sobre esse livro aqui. Exatamente, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Então, é exatamente o que tá dentro da Bíblia, o que Deus pediu para que a gente fizesse. E Ele pede isso, para que a gente sirva, que a gente se submeta, né? A gente já teve outros capítulos aqui falando sobre isso, sobre submissão, sobre servir ao nosso marido. E aqui nós vamos falar hoje como amar ao nosso marido de forma sincera. Então, a primeira coisa que ela traz aqui de dicas é: decida fazer de seu marido seu principal relacionamento humano. Nossa, Nath, que pesado, né? Como assim meu principal relacionamento humano? E os meus filhos? Os meus filhos e os seus filhos, se você já os tem, eles vieram depois. Eles vieram do fruto, né? Eles são o fruto dessa relação, desse casamento. Então, eu preciso cuidar desse casamento e eu preciso fazer do meu marido a pessoa, o ser humano, né? Relacionamento humano mais importante da minha vida. Primeiro é Deus, né? Primeiro é Deus e depois eu preciso ter essa cumplicidade com o meu marido. Colocá-lo sempre acima de tudo e de todos, como se ele fosse meu melhor amigo, a pessoa com quem eu consulto, né? Que eu levo e trago coisas para ele, para edificar isso. E eu achei muito interessante essa passagem que ela trouxe aqui, que, olha só sobre isso. Aprendi muito sobre esse tipo de decisão lendo um livro escrito por uma mãe e sua filha já casada. A filha escreveu: quando Greg e eu tínhamos acabado de nos casar, sempre que surgia um problema qualquer ou eu tinha uma boa notícia para dar, quase que automaticamente eu corria para o telefone a fim de o compartilhar. Normalmente, antes de terminar de discar seu número, mamãe, eu percebia o que estava fazendo e o compartilhava primeiro com Greg, para depois ligar para você. Jude, que é o nome da menina, né, também perguntou à sua mãe: você se lembra quando o Greg e eu tivemos uma briguinha de recém-casados e eu liguei pra você em prantos? A primeira coisa que você me disse foi: Jude, Greg sabe que você está telefonando para mim? E aí a autora bota assim: eu digo bravo, para essa mãe que voluntariamente cedeu o primeiro lugar no relacionamento de sua filha e lhe mostrou o que fazer para que o seu marido tivesse a prioridade em seu relacionamento humano. Então, é sobre isso. Antes de correr ligar para uma amiga, antes de correr compartilhar com a mãe, ou antes até mesmo de reclamar, né? De uma novidade, é o seu marido. Você que está casada, é o seu marido. É com ele que a gente deve ter essa conversa. E não ligar para a mãe para dar as boas novas. Não é que não possa. Mas o primeiro relacionamento que a gente tem que nutrir é o com o nosso esposo. E uma coisa que é muito importante é isso, é ter essa fala, né? Para os pais, que nós seremos, né? Temos a missão de ser mães e pais de uma nova geração, com uma nova mentalidade. Mas o que a gente tem que deixar muito claro no momento de um casamento, ou agora, né? Que já passou, que já estou casado, é que pai e mãe, tanto meu, pai e mãe, tanto do meu esposo, eles são pais nossos.
Eles não devem interferir em momento algum. Só que a responsabilidade, além de comunicar isso, é nossa de dizer não. Aqui, eu e o meu marido vamos decidir, né? Eu falo com o meu marido e eu não falo mais com o meu pai, eu não falo mais com a minha mãe. E a gente vê muito isso, né? De casamentos onde tem a interferência do sogro, da sogra, e talvez daí venha muito assim, né? Que a mulher tenha, nós mulheres geralmente temos, amarrado em nome de Jesus, porque aqui não tem esse problema com a sogra, né? Porque acaba que a sogra continua querendo ser a mãe do filho, né? E querer mandar, comandar, coordenar o relacionamento. Mas está sobre a nossa responsabilidade de mulheres ocupar esse lugar, né? Muitas vezes as nossas sogras acabam ocupando porque nós não ocupamos esse lugar de amor, né? Porque é sobre isso. Nós deveríamos aprender com os nossos maridos, ensinar para os nossos filhos e filhas, principalmente as filhas, né? Para elas fazerem isso, servir para os maridos. E muitas vezes a gente não aprende isso, e aí fica faltando, né? Fica essa falta aí, essa lacuna, e aí a gente dá a brecha pra sogra vir se meter no relacionamento, o sogro, enfim, mas geralmente tem esse, né? Que a nora com a sogra. Então, somos nós que temos que delimitar isso, fazendo o quê? Fazendo o nosso papel, fazendo a nossa parte. Bom dia, Luana, Tati, Trice, querida Neuza, sejam muito bem-vindas aí. Ela até traz aqui que tem um pastor na igreja dela lá, que durante os votos da cerimônia, ele diz, basicamente, eles prometem ficar fora da vida matrimonial do novo casal, né? Que eles fazem, nos votos eles falam, o pastor fala sobre isso, sobre os pais ficarem fora do relacionamento matrimonial. Então, sempre colocar o seu marido no principal lugar. É com ele que eu falo, é com ele que eu me oriento, e não com a minha mãe, não com meu pai, não com a minha sogra, não com os meus amigos, né? A gente tem que ter muito cuidado aqui, ó. Eu sou enfática quando digo para não falar com qualquer mulher sobre o seu marido. Isso funciona do outro lado também, né? O homem também. As mães e as sogras não deveriam ficar discutindo sobre seus maridos com suas filhas e noras. O que a gente tem que ter sempre a clareza, né? Ah, mas é que ela não para de falar. Se alguém fala, provavelmente é porque eu dou trela, alimento, né? Eu tenho que ter classe e saber defender o meu marido, né? Se alguém vem, se a mãe vem, se a sogra vem, dizer, ei, vou resolver com ele. E já se corta o mal pela raiz. Nós não podemos permitir que isso se prolifere. Às vezes a gente quer, vou ficar quieta pra não discutir, pra ser educada, né? Quem cala, consente. Aí a pessoa entende, viu? Eu falei, ela concordou, né? Ficou quieta, concordou, então eu continuo falando. E a mãe vem, a sogra vem e vem querer discutir, resolver o problema do marido. Não dá. Quem tem que resolver com o nosso marido somos nós. Mas aqui, como eu falo especificamente das mulheres, é isso. A mulher precisa colocar o marido num pedestal. Nossa, Nath, isso é muito ultrapassado. Eu não acho a Bíblia ultrapassada. Eu acho ela muito atual e ela tá sempre se renovando sem mudar o texto, né? Nós que vamos evoluindo, mas a Bíblia tá sempre muito atual. Então serve para nós mulheres e serve para vocês homens também, Alarico. A gente cuidar, não é com qualquer pessoa que a gente pode falar das nossas mulheres, não é com qualquer pessoa que a gente pode falar com os nossos maridos. Primeira pessoa que a gente deveria falar, claro, é Deus, e com o nosso marido ou com a nossa mulher. E isso é uma gafe muito grande que a gente comete, né? Que a gente tem um problema ali, ao invés de resolver direto com a pessoa, a gente quer resolver com terceiros, que geralmente não vão conseguir ajudar, que geralmente não sabe o que tá passando, geralmente não tem nem a experiência, né, a mesma vivência que a gente tem, muitas vezes ainda vai se aconselhar com um amigo ou amiga que nem casado é, que nem relacionamento tem, como é que vai vir um conselho? Então a melhor coisa sempre é dobrar o joelho e também conversar com o seu marido, que é o que ela traz muito aqui e é o que eu concordo e levanto a bandeira muito grande. E aqui é uma coisa que me chama muito atenção e que eu falo muito sobre isso, e é sobre isso a minha imersão do dia 26/7, que é o amor próprio. E o amor próprio não significa eu me amo e acabou o resto, não. É saber colocar na ordem as coisas, é saber estruturar as coisas para ter um amor abundante realmente, para servir realmente a Cristo. Então, o ponto em que muitos casamentos estremecem é o superinvestimento nos filhos e o subinvestimento no próprio casamento. Exatamente esse é o título da minha imersão. Mãe, essa não é a sua identidade.
A gente acha que nasce uma mãe e acabou tudo. Ai, vou me isolar do mundo por 2 anos. Ai, que eu vou esquecer o meu relacionamento. Depois eu retomo. E aí tem um texto aqui que vai doer. Vai doer. Porque o que dói, a gente sabe, é porque alguma coisa a gente tá fazendo, né? Ou a gente tá fazendo de errado, ou a gente vê que isso acontece. Quer café? Ih, minha filha, já tomei café, ó, há tempo. Já tomei chá. Tomei chá hoje. Ontem eu fui numa palestra da Camila Maia, maravilhosa, e foi muito top, muito extraordinário. Inclusive, algumas coisas que eu comecei faz 2 dias a colocar em prática. Ela comentou ontem à noite, ó, a Isadora acordada, escutou a voz da mãe, quer vir aqui. Ela tá lá com o papai. Não é porque veio um filho que vai ter uma dedicação nos primeiros tempos muito maior, nos primeiros anos de vida vai ter uma dedicação muito maior, mas cabe a nós escolher como que a gente quer conduzir isso. Ai, Nath, tu quer dizer que dá pra escolher? Dá. Se eu quiser simplesmente fechar minhas asas em cima do meu filho, sufocá-lo, né? Porque isso acaba sufocando lá na frente e a gente vai entender. Se eu quiser fazer isso, tá tudo certo. Mas eu tenho a opção também de cuidar dos dois. Cuidar do meu casamento, cuidar de mim, cuidar do meu casamento e cuidar bem do meu filho. Porque se eu estiver bem, se o meu casamento estiver bem, o meu filho vai estar. Porque essa é a ordem. O marido veio antes do filho. Afinal de contas, só se tem um filho porque se tem um marido, né? Deveria ser assim, nem sempre é, mas a ordem seria essa, que está escrito dentro da Bíblia, seria essa. E esse texto que traz aqui, bom, vamos para lá, para o evento. Mãe, essa não é sua identidade, acho que é um momento bem específico e bem importante isso. A gente tem que entender que a gente precisa estudar sobre a maternidade, precisa estudar sobre amor próprio, precisa estudar sobre ser uma mulher, uma esposa, né? A gente precisa estudar. Isso a gente deveria ser passado pelas nossas mães e nós temos essa missão de passar para as nossas filhas, né? É cultura, a gente precisa passar. Só que a gente vem de uma geração que a cultura veio distorcida, né? Eu ouvi muito isso. Não dependa de homem, cuidado, não é, né? Por causa das experiências das pessoas, elas querem colocar em nós isso. E aí a gente tem que vir e quebrar esse ciclo e viver uma vida extraordinária. Ai, que cuidado, que homem nenhum presta, né? Como é que é? Homem não presta. Aqueles jargões, aquelas frases prontas que a gente acaba repetindo muitas vezes sem nem saber qual é o real sentido daquilo ali. E qual que é a minha responsabilidade de mudar isso, então. Se eu tô achando que é isso, ok, eu não quero isso pra mim. Mas eu preciso ter consciência. E pra ter consciência, eu preciso estudar. Preciso ter conhecimento. E esse texto que ela traz aqui é o seguinte, é bem forte, tá? Agora é muito tarde. A carta de hoje terá um tom sombrio. Vou contar-lhe uma história triste de uma mulher que pôs seus filhos à frente do marido. Nesses últimos 2 anos, ele tem estado especialmente só. A razão? Sua esposa literalmente se trancou com a filha mais nova. Ela é uma dessas mães agarradas aos filhos durante toda a vida. E este ano, quando a última filha se matriculou na universidade, ela ficou desorientada. Agora, aquela senhora está se voltando para o marido, esperando. Quando foi a última vez que estiveram juntos intimamente? Ele simplesmente não se lembra e não consegue esquecer a amargura. Tendo sido posto em segundo lugar durante todos esses anos, ele já estava vivendo a sua vida por conta própria. Tinha de ser, mas não estava certo. É claro que não. Mas em todos esses anos, sua esposa tem falado para ele, sobre ele, mas raramente com ele. Pense na diversão que eles poderiam estar tendo agora se tivessem desenvolvido uma amizade. Eu conheço muitos homens que, quando vieram os filhos, iniciaram uma estrada solitária. E quando você passa muito tempo sozinho, é difícil voltar a ser um casal. Tantas coisas ele tem vivido sozinho que parece mais fácil dizer, agora é muito tarde. Você deve ser uma esposa esperta para saber manter as prioridades. Você pode ser ambas as coisas, mãe e esposa. Mas a mulher sábia se lembra que vai começar e terminar como esposa. Para mim, isso é muito forte, porque é algo que foi para isso que Deus me chamou, né? Quando eu comecei todo esse meu trabalho aqui na internet, de contar sobre a minha maternidade, eu achava que era sobre a criação de filhos. E faz pouco tempo que eu entendi
que não era para os filhos, que não era a criação dos filhos, mas que era para as mulheres, as mães. Que eu precisava levar a mensagem para essas mães, para essas mulheres, né? Que não era só sobre sono, sobre alimentação, sobre rotina, que tinha algo a mais que eu precisava trazer para essas mulheres, para elas entenderem o papel que a gente tem nesse mundo. Nós, mulheres, nós temos o dom de gerar uma vida. Só nós. E essa responsabilidade é muito grande. É muito, muito, muito grande. E a gente precisa honrar isso. Independentemente se você quer ou não quer ser mãe. Mas a gente tem esse dom, que é gerar uma vida dentro da gente. E a gente precisa entender que a gente gerou uma vida, mas porque teve um marido, porque teve um casamento. E eu não posso simplesmente, porque eu sinto as dores do parto, eu sinto a barriga crescer, o meu marido não sente isso, o filho nasce, e eu me distancio dele porque eu quero lamber a minha cria. E não estou aqui dizendo que não devo, não é isso. Mas eu tenho que saber quem é o mais importante. Eu preciso, mesmo naqueles dias, né, os 60 primeiros dias, do nascimento de um filho, que tem um livro que eu amo, que é 60 Dias de Neblina. Então, inclusive, se alguém tiver aí, tem um deles, porque eu tenho dois, um eu sei onde é que tá e o outro não sei onde é que foi parar. Mesmo nesses 60 dias, não se distancie do seu marido. Crie essa intimidade de amizade, de relacionamento profundo com o seu marido, porque ele veio primeiro. E é ele que vai permanecer do seu lado, porque os nossos filhos, eles são para o mundo. E isso, ao mesmo tempo que dói, é algo que, poxa, olha a responsabilidade que eu tenho de fortalecer esse casamento, de regar esse casamento. Porque depois pode ser muito tarde, né? Depois que os filhos foram, aí eu me dou conta e aí eu quero resgatar algo que talvez não vai mais ser resgatado. Talvez não vai mais ser resgatado da mesma maneira se fosse cultivado. Tá? Então fica aí esse texto para mexer realmente com o nosso coração e a gente entender. Analise seu estilo de vida. Como assim? Eu tô colocando realmente o meu marido dentro do meu dia? Eu tô colocando ele como prioridade? E eu sei, eu falo isso aqui e eu me coloco não em xeque não, mas eu me coloco em assuntos polêmicos, porque eu sei que não foi isso que a gente aprendeu e falo isso. Não tem resgate muitas vezes, né, Simone? É isso. Tem muitas vezes que não tem mais. E mesmo quando tem, perde-se quanto, né? Poderia ser muito melhor. Poderia ser muito melhor e a gente perdeu. Bom dia, Dinda, tia Tela, maravilhosa que tá aí. Seja muito bem-vinda. Eu acho que a Fernanda entrou aí também. Seja muito bem-vinda. Então, o quanto a gente tem que nutrir esse casamento e servir, estar disponível para o nosso marido todos os dias. E eu venho dessa criação durona. Então, para mim, amolecer esse meu coração é porque eu quero muito. Porque eu quero muito, tô buscando muito. Porque não foi o que eu aprendi. Mas isso não pode ser muleta, não pode ser bengala para mim. Dizer, eu não aprendi assim, não é assim. É difícil, eu vou confessar para vocês que quando eu leio... Bom dia, Ângela, Michele. Quando eu leio essas coisas... chega a me dar uns arrepios, chega a me dar... Eu disse, não foi o que eu aprendi. Né? E o quanto tempo, talvez, sem saber... eu fazia coisas que não era essa a prioridade. Era o que eu vou fazer no meu dia, organizo o meu dia, se der, deu, se comeu, comeu, se não comeu, não comeu. E porque falei pra vocês da mala, né, que eu nunca tinha arrumado mala do Vini, porque eu não aprendi isso, cada um se vira, né, cada um por si, Deus por todos, mais ou menos assim. Porque foi isso que eu aprendi, mas isso não quer dizer que é o que eu vou ensinar pras minhas filhas e vou continuar vivendo. Né? Então eu tenho que tomar uma decisão de analisar meu estilo de vida, ver se meu marido tá dentro desse meu estilo de vida. Fomos criados para não ser submissas. Pois é, fomos criadas para isso, né, Luiz? Não se submete ainda mais a homem. Homem nenhum manda em mim, né? E aí vem a Bíblia, um livro novo, né? E nos dá um choque disso. Poxa, há quantos mil anos ela existe? E por que nós não fomos orientadas segundo ela? Porque somos vítimas de vítimas. Não precisamos julgar o nosso pai, a nossa mãe. Precisamos dar um basta nisso e começar a fazer diferente. Ore diariamente pelo seu marido. Ore. Ore o tempo inteiro pelo seu marido. Planeje diariamente para ele. Como assim, Nath? Planeje para ele.
Veja o que você pode fazer por ele. Veja o que você pode ajudar ele no dia, numa dificuldade dele. Esteja disponível para o seu marido. Difícil, né? Nos dias de hoje que a gente tem que dar conta de tudo. Quem disse que a gente tem que dar conta de tudo? Quem nos contou essa mentira? A gente precisa dar o nosso melhor. E aonde a gente pode dar o nosso melhor é dentro da nossa casa. Pro nosso marido, pra gente, pro nosso marido, pra Deus, pros nossos filhos. Mas numa ordem e com regras. A gente não pode deixar que os nossos filhos tomem o espaço do nosso marido. Isso não é justo. Nem com nós, nem com o nosso casamento e muito menos com os nossos filhos. Você é uma grande guerreira, Natália. Nós somos temos o poder feminino. Deus nos presenteou com esse dom, gratidão. Exatamente. Nós temos o poder feminino. Deus nos deu isso. Nós temos o poder do perfume, da beleza, do detalhe. Sim, somos nós que vemos os detalhes. Somos nós as responsáveis pelos detalhes. Obrigada por estar aí, tia. Planeje momentos especiais a sós, sem as crianças penduradas. Ai, Nath, mas tu é a favor dos filhos? Sou. Eu sou muito a favor da família. E para uma família ter base e estrutura, precisa saber cada coisa no seu lugar. As coisas precisam estar no seu lugar. Bebam água. Planeje jantares a sós. Planejem isso. Aqui vai, né, a pedra que mais aperta, acho que no pé, no sapato das pessoas é isso. E ontem eu fui nessa palestra da Camila Mai, que foi top, sobre produtividade. E no final eu conversei com ela, né? Eu disse, simplesmente, tudo que tu falou aqui é o que a gente deve fazer com os nossos filhos, ensiná-los desde cedo, para não precisar reconstruir. Planeje que as crianças durmam cedo. Ela falou sobre o sono. Sono é o elixir da vida. Nós precisamos dormir bem, dormir em quantidade e qualidade. Deveríamos, né? Primeiro pico ali de cortisol às 8 horas. Nós adultos conseguimos dormir às 8? Tem gente que pode até conseguir. Eu até conseguiria, porque as meninas dormem 7, 7 e meia. Mas é das 8 das 7 e meia ali até as 10 que eu tenho esse momento comigo de organização, né? O marido não está, porque está no restaurante. Mas é um momento que eu tenho para mim, para organizar a casa, para deixar o café da manhã pronto. Então, as crianças já estão dormindo cedo, porque a gente vai ter esse tempo na terça-feira, que é o nosso dia, que não abre o restaurante, né? Porque a gente tem que adequar e não se cobrar. Poxa, olha só, o Vini não tá nem uma noite, só tá uma noite em casa. Focar, né, no que eu não tenho. Eu preciso focar no que eu tenho. Pois é, não tá nem uma noite, só terça tá em casa. Não, tá terça-feira. Inclusive ontem eu saí, né? Porque tinha esse evento esporadicamente, então a gente troca esse dia. Por mais que ele tenha o restaurante, a gente troca e se dá o direito de talvez não ir. Claro que não é a mesma coisa na terça-feira que o restaurante não está aberto, mas a gente tem que adequar conforme dá. E não ficar reclamando do que não deu. Então, crianças dormirem cedo é um hábito que eles vão levar para a vida inteira. Sobre higiene do sono, sobre rotina. Criança e nós, todos nós, precisamos dormir. Mas aqui traz isso, planeje que as crianças durmam cedo para você ter tempo para o seu marido. Planejem ir para a cama ao mesmo tempo. Isso é algo que eu e o Vini conversamos essa semana. Duas coisas a gente conversou essa semana, que a Camila falou ontem e que foi muito importante, né? Que a gente começou a jantar junto com as meninas, às 6 horas, exceto nas terças, que daí a gente vai jantar juntos, porque o que acontece hoje... Eu quero abrir uma página aqui. O que acontece hoje? A gente arruma as meninas, a gente dá banho, o Vini dá banho nas meninas, eu coloco a Isa pra dormir, depois coloco a Vitória pra dormir, e o Vini vai pro restaurante. Essa era a nossa rotina. O Vini ia pro restaurante trabalhar, 7, 7 e meia. Aí eu ia tomar meu banho, aí eu ia viver o meu momento. Ia tomar meu banho, arrumava a mesa, porque eu não como de qualquer jeito, não é chato, eu sou exigente, porque é o meu momento. Então eu arrumo a minha mesa, eu jantava, e depois ia me organizar, né? Até as 9h30, depois das 9h30 durmo às 10, depois das 9h30, não, geralmente, né? Exceto semanas de live, que a gente ia dormir quase meia-noite. Não tenho mais acesso ao celular, à tecnologia, justamente pra ir desligando. E aí me veio essa ficha, eu disse pro Vini, se a gente não tá fazendo mais nenhuma refeição juntos, toda a família,
né? Porque de manhã, hoje a Isa acordou 10 para 7, mas geralmente a gente acorda ela às 8, pra ir até às 8h30 estar na creche, justamente por causa do horário de sono dela, pra fechar no horário que a creche, que o pessoal dorme. Então, quanto mais ela dorme de manhã, melhor é pra ela. Mais fácil fica pra ela no horário do meio-dia, senão ela não aguenta chegar até o meio-dia bem. Então, de manhã a gente não tomava café, de meio-dia a Isa tá na creche, o Vini tá trabalhando, então eu e a Vivi almoçamos juntas. E de noite a gente dava janta pras meninas, eles jantavam no restaurante, como dava, quando dava, o que tinha, né? Pegava às vezes só o bife do hambúrguer com salada ali, enfim, de qualquer jeito. E eu disse, não, vamos mudar isso, o que tu acha? Ele disse, nossa, é bom pro nosso organismo, fisicamente falando, é bom pro nosso relacionamento, é bom pra ter essa união, que eu sempre fui de levantar a bandeira, de sentar à mesa a família, e pra te ver como a gente cai no hábito, na rotina, eu não tinha me dado conta disso, né? Eu que sou tão criteriosa com isso, não tinha me dado conta que estava acontecendo isso. Então, a gente começou a jantar às 6 horas junto com as meninas, né? Começamos segunda-feira, foi segunda? Segunda, aí ontem, e foi muito bom. Eu até, inclusive, antes de dormir, os dois, né, estavam com fome, e deitar juntos. Daí eu disse, tu consegue se organizar para as 10 horas, tá aqui pra gente ir dormir juntos? Conseguiu. Então, é tudo uma questão de a gente se alinhar e entender quais são os benefícios para tudo isso. Ó, que a tia botou ali. A harmonia do lar depende principalmente da mulher. É nossa! Essa responsabilidade é nossa. Se querermos um lar harmonioso e feliz, depende principalmente de nós, mulheres e mães. É exatamente isso. Não dá pra gente esperar, e é mais forte do que a gente, tá? Ontem eu cheguei tarde, cheguei 10 horas em casa do evento, mas é a exceção e foi top. E o Vini tinha ficado com as meninas, né? Saí às 6 horas, porque tinha encontro da Bíblia, depois fui pro evento e o Vini tinha ficado com as meninas. E é muito forte isso. E hoje de manhã eu já pedi desculpas em oração, mas agora eu vou pedir desculpa ao vivo pra ele. Ele não tá assistindo a live, senão eu já ia pedir aqui e lá também, né? Presencialmente. Mas quando eu cheguei, a casa tava um caos. Tava virado do avesso. Ele, inclusive, tinha botado uma mesa no meio da sala, na frente da lareira. Depois eu entendi, mas no momento eu não entendi. E tinha trazido todos os papéis do restaurante, enfim, naquele horário. Tipo, coisas que eu sei que não é bom e que eu tinha acabado de ouvir lá, né? Aí eu abri a porta e dei risada. Eu disse, o que tá acontecendo aqui? Ele disse, o quê? E eu disse, passou um terremoto? Aí ele deu risada, né? Porque é muito leve que esse meu marido. Daí eu disse, erradamente. É isso que eu vou pedir desculpa pra ele. Eu disse, quando tu chega em casa, a casa não tá assim, né? Daí ele disse, não. Aí eu me dei conta, fiquei quieta, dei um beijo e fui me ajeitar, porque dá um desânimo, né? Mas a gente tem que entender que esse não é o papel dele. Ah, então ele tem que fazer bagunça. Poxa, ao invés de eu focar em tudo que ele fez, ele ficou às 6 horas sozinho com as meninas. Claro que veio a mãe dele ajudar. Deu banho, deu janta pras meninas, botou dormir as meninas. E eu reclamei que a casa estava bagunçada. Então, estamos sempre em busca disso. Ai, Nath, então quer dizer que tu não erro? E muito. Mas a diferença de errar e continuar persistindo no erro e errar e... Opa, errei. Voltar atrás e pedir desculpa, porque é difícil, né? É difícil. Eu agora, na minha oração da manhã, veio muito forte isso. Eu disse, eu vou pedir desculpa pra ele, vou me desculpar, porque eu fiz isso ontem. Ao invés de eu focar em tudo de bom que ele fez. Olha quanta coisa boa ele fez, né? Olha o privilégio que eu tenho de poder sair tranquila, usufruir desse momento, porque ele é meu principal incentivador, ele vai porque tu precisa estar lá entre mulheres, estar nessa busca, porque era um encontro de mulheres. E eu chego e reclamo da bagunça da casa, né? Ainda bem que ele é muito leve e não vai adiante isso. Porque se fosse uma pessoa mais estressada, daria briga. Dizia, mas pô, tu só reclama, né? Ele levaram uma brincadeira. Tava ali tomando um vinho na frente da lareira e continuou e fechou as coisas dele ali e tudo certo, sabe? Mas aí eu disse, ai, vamos pra cama. Daí fomos os dois pra cama, né? Pra cultivar esses pequenos hábitos. Resumindo, pra terminar, que já passei 3 minutos, uma esposa que ama o marido é uma esposa que ora, planeja, ó, tem vindo alguém ali, prepara-se para ele, agrada-o, protege o seu tempo com ele, ama-o fisicamente, responde positivamente, elogia-o e ora mais um pouco. Coloque toda essa lista para funcionar e você vai comunicar o eu amo com mais poder do que podem suas palavras. E lembre-se que um coração que ama é um coração que planeja. Não espere que as coisas vão acontecer sem ter um planejamento. Assim, coloque a mente para funcionar e trabalhe mostrando ao seu marido o amor que está em seu coração. Ai, cada dia eu amo mais.
conhecer tudo isso que tá dentro da Bíblia. Cada dia mais, eu amo mais casamento, família, filhos, cada dia mais. Nós temos que ser melhor do que ontem, mas não temos que buscar a perfeição. E me chicotear por isso. Não, reconhece, volta, corrige e segue de novo. E tenta, né? Quem tenta não faz, né? E não erra nas mesmas coisas. Se policie pra não errar de novo nas mesmas coisas. É fácil? Ninguém disse que ia ser. É difícil, mas quando a gente sabe o que a gente quer, a gente enxerga, a gente tem consciência. Quando a gente não sabe, a gente fala, faz, ofende as pessoas e nem percebeu que aconteceu isso. Vou lá pedir desculpa para o meu marido, amar as minhas filhas, o meu marido, dar um bom dia para as minhas filhas, pouco vão acordar a Vitória, se ainda não acordou, acho que não. A Isadora já veio 2 vezes na porta e Vini não deixou vir aqui. Amem os seus maridos, mimem os seus maridos. Não é feio fazer isso. Sirvam os seus maridos. Um beijo grande.